Minasan konnichiwa, aqui é Bruno Fujimoto do Japonês Fluente. Todos estão bem? Bom, hoje, vim trazer alguns temas muito importantes e relevantes à nossa comunidade, tá certo? Então gostaria de estar compartilhando com vocês algumas informações e também podemos aqui debater, podem deixar os seus comentários aqui embaixo, para ver o que vocês acham, sobre os temas, Primeiro item, então, é o coronavírus. Esse coronavírus, então, tem causado muito pânico, muito desesperos aí, até fake news, muitas fake news aí. Então, o mais importante nessa hora é a gente ter, então, a informação correta, Bom, alguns dados oficiais que já são divulgados pela Organização Mundial de Saúde, que já foi considerado então uma pandemia, porque o vírus então já está presente em 120 países no mundo, e também com cerca de 130 mil infectados, chegando a perto de 5 mil mortes no total de mortes registrados. Bom, isso tem preocupado muito as autoridades com cancelamento de shows, na área de entretenimento também. Muitos filmes que iam ser lançados foram cancelados, e foram adiados o lançamento. Tanto é que a China é o segundo maior público de bilheteria dos cinemas. Então Hollywood decidiu então adiar, porque lá na China mais de 75 mil salas de cinema foram fechadas. Aqui no Japão, nós presenciamos alguns casos, dezenas de casos, alguns não digo dezenas já, que já chega a muitos casos de empresas que estão falindo por falta de clientes, que são casos também do Transatlântico também, o Diamond Princess, que foi abriram falência por falta então de pessoas, também alguns hotéis que dependiam de clientes turistas chineses, esses também como não aparecem mais, então eles foram obrigados então a fechar as portas, Bom, na questão da bolsa de valores também, a economia, ela roda, então se as pessoas não gastam, então as empresas não vendem e com isso as bolsas caem, então é uma consequência, vamos dizer assim, até de ciclo, então uma coisa puxa a outra, e como as bolsas de valores, elas são, vamos dizer assim, os indicadores, dependendo, vamos dizer assim, da oscilação do mercado, sobre o que vai acontecer, então a tendência sobre alguns fatos faz com que a bolsa também caia, reaja assim em baixa, tá certo? Isso também está acarretando até o fato das Olimpíadas serem adiadas ou até canceladas, conforme também o presidente Donald Trump anunciou, que propôs o adiamento da realização da Olimpíada desse ano e deixando para o ano que vem. Para vocês terem uma ideia da gravidade disso, a Olimpíada é realizada desde 1896. Por apenas 3 vezes a Olimpíada foi cancelada, que foi na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial por duas Olimpíadas seguidas, 1940, que era aqui em Tóquio, e também em Londres, em 1944. Então, só a Guerra Mundial fez com que se cancelasse então uma Olimpíada. E tão grave é então esse coronavírus, Então, é muito sério, como todos podem entender, Bom, aqui no Japão também foi aprovado então uma lei onde o primeiro-ministro, o Shinzo Abe, então teria autonomia para poder, vamos dizer assim, fazer então essa questão de medidas de emergência, que o país então decreta medidas de emergência, que estaria proibido então a circulação de pessoas, saírem até de casa, Então tem tudo isso daí, mas como algumas notícias também foram passadas de forma errada para a comunidade, não é que foi aprovada essa lei, quer dizer, estado de emergência, não. Foi aprovada uma lei onde o primeiro-ministro então teria autonomia de decretar então esse estado de emergência, tá? Então, não há necessidade para alarde aí dentro da comunidade, que não é, então, questão de fazer pânico no momento, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque dentro dessas medidas, de precaução, de fechar, então, estabelecimentos onde há muita aglomeração de pessoas, que é o caso da Tokyo Disney e tudo mais, e como o Japão já está acostumado nessa época ter muita questão de gripe, influenza, não é isso? Isso nada mais é do que uma influenza também, tá? Então as medidas de prevenção que os japoneses já indicam sempre, lavar as mãos, usar máscara, esse tem sido um modo muito eficiente de evitar mortes, principalmente aqui no Japão, porque casos de infectados têm aumentado, mas o número de mortes não é tão alto assim, Que é o caso da Itália, que tem mais de 10 mil já infectados, mas também perto de 500 mortes
já aconteceram lá na Itália, né? Porque eles não têm costume nem de lavar as mãos, nem usar as máscaras. Então, esse modo de prevenção é muito importante, apesar de não ter hoje, né, no mercado máscara suficiente para fornecer às pessoas, né? Bom, então essas duas questões é muito importante, tanto é que eu coloquei aqui em vermelho, né? Rosa, na verdade, aqui, porque essas duas questões, elas são muito sérias, né? Aqui no Japão hoje, tá? Então, mas a gente precisa sempre estar informado para que não criamos pânicos, né? Não compartilhemos vamos dizer, informações que não são de uma fonte segura, porque isso só vai causar mais desespero e pânico para as pessoas, né? Bom, o que isso então tem a ver conosco, né? Bom, eu mesmo, né, onde eu trabalho, então foi decretado então que 3 dias, né, a pessoa fique em casa por não termos peças oriundas da China, peças que a gente fabrica, né, dependendo da China, né? Para vocês terem uma ideia, as empresas do Japão, né, quantas empresas do Japão dependem de produtos da China? São 85% de todas as empresas do Japão dependem totalmente de peças que vêm da China, que são fábricas que estão lá, japonesas também, né, que estão lá na China e fornecem então peças, né, que vêm aqui para o Japão. Então, por isso que hoje muitas montadoras também estão paradas. Eu também trabalho na área de copiadoras. A questão de peças então não tem no mercado hoje, e fazendo com que a gente então fique em casa, né? A gente folga 3 ou 4 dias, né? Usa o Yuki-Kyuka para ficar em casa, tá? Então realmente isso tem atingido diretamente a comunidade. Então no mês de abril, esse terceiro tema aqui que é muito importante também, o mês de abril será então o ano fiscal do Japão, né? E com ele também vai então vamos dizer assim, vai estar vigorando então uma nova lei do Haken, que é essa lei que foi aprovada também, vai entrar, vamos dizer assim, em vigor a partir de 1º de abril. Né? E junto com isso, vamos estar recebendo, né, dentro das empresas japonesas, muitos formandos, seja ela no ensino médio, na faculdade, que estarão ingressando aí no mercado de trabalho japonês. Né? Então, o que isso tem relação com nós brasileiros? Né? Porque, nesse sentido, né, as empresas então caminham hoje a procura, né, de mão de obra, né, estrangeira também, porque eles necessitam da mão de obra estrangeira, mas, vamos dizer assim, existe mais aí uma procura, né, mais seletiva, que eu quero dizer, porque mesmo sendo estrangeiro, né, as empresas vão optar então por estrangeiros que falem o idioma, né? Porque com o que eu quero dizer com esses 4 temas é que elas estão interligadas, porque com a economia parada, né, as coisas então não fluem, não vendem. Se as pessoas não compram as coisas, consequentemente, onde nós trabalhamos não vai fabricar, porque não vende. Não é isso? Então, gera toda essa queda da economia, fazendo com que o consumo caia e com isso com a produção então diminua, fazendo com isso que a gente tenha menos trabalho. Consequentemente, esse ciclo, né, econômico, ele vai então ser danificado, né, por consequência de todo esse problema que tem causado então, né, desde a coronavírus, supostamente o cancelamento aí das Olimpíadas, o adiamento, né? E esse dia 1º de abril, então, a partir de abril, então, novos formandos vão entrar e o mercado, então, cada vez mais vai estar concorrido, né? Então, nós vamos para o último tema, né? Que é muito importante para nós daqui da comunidade no Japão, né? Nós brasileiros que estamos aqui hoje talvez trabalhando, mas podemos correr um grande risco de nós perdermos então o nosso emprego atual, né? Devido a essa crise, vamos dizer assim, né? Não é crise econômica, né? Devido a essa crise que já está aí montada, né? Então é muito importante nesse momento, né, mais do que nunca, a importância então do porquê então aprender o japonês, justamente nesse sentido, para que nosso emprego consiga permanecer, ou seja, caso você tenha que procurar um novo mercado de trabalho, você tenha então condições, uma capacitação melhor de poder pelo menos se comunicar com os japoneses, né? E assim conseguir então um trabalho melhor ou um trabalho até alternativo, né? Porque tem muitos locais hoje, né, que eu já presenciei, talvez o salário seja baixo, né? Mas nós temos aí condições de trabalhar, por exemplo, em algumas redes
de restaurantes, né, que é o caso do Sukiya, né, que tem contratado estrangeiros, e também outras, né, restaurantes ou outros departamentos, né, que também contratam temporariamente estrangeiros, né, porque na falta de emprego, um arubaito, por exemplo, é muito essencial, mas para isso também nós precisamos ter esse conhecimento básico, de pelo menos, nós costumamos falar business, né, Nihongo business, né, ou em inglês, business English, né, que é aquela comunicação casual, vamos dizer assim, comunicação formal, mas não tão assim aprofundada. Você não precisa ficar lendo, escrevendo em japonês, mas conseguir conversar. Então você vai conseguir aí alguma coisa, um arubaito, né, nesse sentido, para conseguir então passar essa fase tão difícil. Então, mais do que nunca, então é muito importante para você então nessa época, né, tão assim, vamos dizer assim, de insegurança aí no país, no mundo, de poder então aprimorar o seu conhecimento do idioma japonês. Né? Então eu faço aqui a você, né, esse convite para que você também participe então do nosso desafio, né, do japonês fluente, para conseguir então se comunicar melhor e ter uma autonomia aí no aprendizado, né? Tá certo? Então aqui eu deixo o meu recado. Muito obrigado a todos por terem assistido o vídeo até aqui, tá certo? E vamos se falando então nos próximos vídeos, tá bom? Um ótimo fim de semana para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!